Fala pessoal, tudo bem? Como um canal que fala sobre Linux, não tem como deixar de mencionar sobre figuras importantíssimas da computação, que de uma forma ou de outra influenciaram na forma com que interagimos com as máquinas nos dias atuais. Hoje venho falar sobre duas figuras importantíssimas para a computação que não são tão creditadas como deveriam. E ainda posso mencionar, de uma forma ou de outra, que ambos têm algo meio que em comum. De uma certa forma, ambos foram ofuscados pela sombra de Steve Jobs. E para entender um pouco melhor sobre essa questão, acompanhe esse vídeo. De um lado temos Dennis Ritchie, formado em Física e Matemática pela Universidade de Harvard. Em 1967 começou a trabalhar no Centro de Investigação de Ciências Computacionais dos laboratórios da Bell Labs. Ao ser perguntado sobre o que influenciou a desenvolver a linguagem C da maneira que ele fez, Ritchie teria respondido que parecia a coisa certa a ser feita, e que qualquer pessoa que se encontrasse na mesma altura e no mesmo lugar teria feito a mesma coisa. Seu grande feito foi em 1972, a linguagem C, para provar a eficácia de sua criação, que era uma evolução da linguagem B. Ritchie resolveu reescrever para a linguagem C o recém-nascido sistema Unix, baseado no Multics, e renomeou o sistema como Unix. Isso significou um avanço para o sistema que utiliza a linguagem C até os dias atuais. Sistema esse que é o pai da maioria dos sistemas operacionais existentes atualmente. E apesar de sua extrema importância para o mundo da tecnologia, quando ocorreu seu falecimento em 2011, uma semana após a morte de Steve Jobs, os veículos de comunicação pouco ou nada falaram sobre a questão, não dando os devidos créditos a um dos que podemos considerar como pais da computação. Outro que acabou ficando sob a sombra de Steve Jobs, Stephen Wozniak, cofundador da Apple, uma empresa que trouxe grandes avanços tecnológicos para o mundo e constrói um hardware incrível, pena que com preços exorbitantes, mas com toda certeza, até no campo de software, proporcionou diversos avanços. Apesar de ser uma empresa muito fechada, mesmo que você não se identifique com a filosofia da mesma, um MacBook rodando Linux é algo incrível, e Linus Torvalds também partilha dessa afirmação através do seu MacBook Air rodando Fedora. Isso mesmo, Linus Torvalds possui um MacBook Air com o sistema Fedora. E os fãs da Microsoft também afirmam que um Mac rodando Windows não deixa nada a desejar. Apesar que a Apple se gloria da fórmula perfeita para tirar melhor proveito do hardware, seriam os dois sendo criados pela mesma empresa, hardware e software, como já afirmava Steve Jobs, seu fundador mais lembrado e creditado pelas grandezas da empresa. É correto afirmar que Steve Jobs salvou a Apple da falência em 1996, além de ser o grande nome de grandes sucessos da empresa, que dentre eles posso citar o Macintosh em 1984 e o famoso jargão 1984 jamais será igual a 1984. Com o iPhone em 2007, ditando as novas regras de toda a indústria de telefonia móvel, forçando as concorrentes a se adequar ao novo padrão da indústria. E ao iPad em 2010, trazendo à tona um sonho antigo que criava um computador do tamanho de uma prancheta. Tais façanhas o fazem ser lembrado como uma figura icônica no mundo da tecnologia, e até mesmo ser venerado e homenageado por muitos usuários da maçã. Recentemente, Steve Jobs ganhou em sua homenagem o nome da sala de apresentações da Apple, na incrível nova sede da Apple em Cupertino, o Teatro Steve Jobs. Enquanto seu cofundador Stephen Wozniak amarga filas enormes para colocar as mãos em um iPhone todos os anos, e mal é lembrado ou mencionado pela companhia, sendo lembrado de vez em quando por uma pequena parte da mídia. O que poucos se dão conta é que o grande sucesso da Apple se dá hoje em dia graças à sua fundação.
Stephen Wozniak sempre teve um grande interesse na eletrônica. Suas aulas de eletrônica 1, 2 e 3, de 50 minutos por dia durante as semanas a partir de 63, eram as mais importantes quando estava no 5º ano. Recebeu um kit com instruções para montar um voltímetro e, utilizando um ferro de soldar para grudar os fios, conseguiu construir o aparelho. Quando estava na 6ª série, construiu um rádio de 100 volts. E por achar os rádios divertidos, ele mexia constantemente neles, e descobriu que modificando os cabos ele podia enviar mensagens para os seus amigos via código Morse de uma casa para outra. Através disso, acabou descobrindo que se eles falassem diretamente sobre as caixas, eles conseguiam se ouvir, mesmo sem saber por que isso acontecia. Nessa mesma época, Steven acabou apresentando um jogo da velha eletrônico na Feira de Ciência de Cupertino. Para desespero da sua mãe, ele montou tal jogo na mesa da cozinha, martelando pregos com uma folha de compensado para formar as conexões elétricas. Mas o seu interesse por computadores começou quando encontrou em uma revista de computadores um subtrador de bit. Graças às lições que havia lido, quando estava montando seu jogo da velha eletrônico, ele conseguiu acompanhar as discussões técnicas, apesar de alguns aspectos fugirem da sua compreensão. Por isso ele começou a estudar álgebra da lógica, e descobriu que interruptores tinham apenas as posições de ligado e desligado, podendo ser utilizados para representar afirmações de verdadeiro ou falso. Também familiarizou-se com sistemas binários, uma série de uns e zeros. Percebeu que diagrama para adicionador e subtrador de bit era muito limitado, por lidar apenas com bit. Portanto, quis expandir a ideia para um equipamento mais complicado, capaz de adicionar e subtrair diversos números de bit. Quando decidiu aprender mais sobre computadores, convenceu um amigo McCollum a achar algum lugar que permitisse uma aprendizagem maior. Esse conseguiu durante um ano com um amigo que os dois estudassem e passassem as tardes de quarta-feira na sala de computador da GTA Sylvania, uma companhia que fazia equipamentos eletrônicos para os militares. Eles assinavam o livro de visitas, colocavam os crachás e esperavam por um acompanhante que os levasse até a porta de metal, que dava para a sala do IBM 1130. O gabinete da máquina era do tamanho de um armário francês do século XVIII, e através dessa oportunidade, Oz acabou começando a programar na linguagem Fortran. Em 1972, visitando uma feira de ciências, ele se deparou com uma máquina mecânica que a cada passo emitia determinados sinais. Oz copiou a apresentação que acompanhava a máquina e levou para ler em casa. Ele traduziu o conceito para a eletrônica e de repente entendeu passos sequenciais, tendo a noção a partir de então como poderia projetar computadores. Essa noção o ajudou muito quando começou a se envolver e pesquisar sobre o computador da Supernova, da Data General, máquina de 16 bits que podia gerenciar 16 dígitos binários, contendo mais de 100 chips. Contudo, apesar da lógica do computador ser mais avançada, era semelhante ao adicionador e subtrador que Wozniak projetou com 13 anos. Então, Oz, junto com um amigo Baum, decidiram tentar criar sua própria versão do Nova. Os dois amigos desenharam diversos esquemas e diagramas, e para ajudar o filho a entender algumas sutilezas do computador, Jerry Wozniak arranjou para o seu filho Stephen Wozniak um encontro com um design de um chip semicondutor da Fairchild. Para quem não sabe, dessa empresa que saíram os fundadores da Intel. Com essa experiência, Wozniak acabou decidindo criar o seu computador e convenceu outro amigo a lhe ajudar nessa etapa, chamado Bill Fernandes. Os dois saíram procurando peças e conseguiram com a Intel 8 chips de memória com capacidade de armazenar 256 bits e com a Intersil um par de chips caros. A máquina estava recebendo o nome a princípio de Cream Soda, em referência ao refrigerante Cragmont Cream Soda que eles bebiam em grande quantidade durante a montagem da máquina. Quando o computador estava quase pronto, Bill Fernandes chamou seu amigo Steve Jobs para ver a máquina, e Jobs ficou impressionado. Oz resolveu divulgar a sua máquina, e quando surgiu um jornalista e um fotógrafo para noticiar a criação, a fumaça que começou a sair da máquina os deixou frustrados, isso graças à descarga de alta voltagem que queimou os circuitos da placa.
Alguns anos antes, Jobs e Wozniak haviam trabalhado juntos, produzindo e vendendo caixas azuis, que burlavam o sistema de segurança da empresa telefônica, proporcionando ligações gratuitas para os seus possuidores. Em 1993, seu amigo Allen Baum havia sido recrutado para trabalhar na HP e logo sugeriu que a empresa fizesse uma entrevista com seu amigo que projetava computadores, Stephen Wozniak. Então, a HP ofereceu um emprego de design associado na divisão de produtos avançados, na qual Oz aceitou de primeira. Mesmo a máquina que Oz construíra não tendo muito sucesso devido à sobrecarga que recebera, acabou se tornando o assunto mais comum entre Steve Jobs e Stephen Wozniak. Em janeiro e fevereiro de 1976, nas visitas que Jobs fazia na casa dos Wozniak, Jobs começou a questionar seu amigo sobre a possibilidade de fabricar e vender algumas placas de circuito impresso, para que as pessoas pudessem comprar e construir seu próprio computador. Essa ideia seria mais uma parceria do que uma empresa. Ninguém mencionava sobre Jobs cortar seu acordo com a Atari e Oz sair da HP. Jobs achava que seus clientes em potencial estavam limitados talvez a alguns amigos, membros do clube e provavelmente uma ou duas lojas que poderiam se interessar eventualmente. Portanto, podemos notar que a Apple nasceu a partir de uma placa de circuito desenvolvida por Stephen Wozniak, para através dela ser montado um computador. E todos apenas se lembram do Steve Jobs na hora de dar créditos à fundação da maçã. O que achou desse vídeo? Deixa aqui também o seu comentário. Acompanhe nosso vídeo Wozniak e como surgiu a Apple, na qual você vai entender um pouco mais a fundo sobre os primeiros passos da maçã. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que chegar um vídeo novo no canal, dê um joinha nesse vídeo e até a próxima!